Estudante VET, no último vídeo nós entendemos por que alguns animais apresentam um desvio vascular que impede que o sangue da circulação porta passe pelo fígado. Se você ainda não assistiu, eu recomendo começar por ele, porque hoje nós vamos continuar exatamente de onde aquela explicação terminou. Existe uma pergunta que costuma aparecer nas provas e que também deixa muitos estudantes confusos durante os estágios. Afinal, se o problema está no fígado, por que o paciente começa a apresentar sinais neurológicos? Como um órgão que participa do metabolismo consegue fazer um animal ficar desorientado, andar em círculos, pressionar a cabeça contra a parede, convulsionar e, nos casos mais graves, entrar em coma? O interessante é que tudo isso começa com uma substância que faz parte da rotina do próprio organismo. Ela é produzida todos os dias em animais saudáveis e também em animais doentes. A diferença é que em condições normais o fígado consegue eliminá-la antes que cause qualquer problema. Hoje nós vamos acompanhar todo o caminho até o cérebro e entender por que a encefalopatia hepática acontece. No final do vídeo você provavelmente nunca mais vai precisar decorar sinais clínicos dessa doença, porque eles passam a ser consequência lógica da fisiopatologia. Eu sou a Paula, estudante de medicina veterinária, e assim como você, eu estou aprendendo um pouco todo dia para poder ajudar meus futuros pacientes. Tudo começa dentro do intestino. Enquanto ocorre a digestão das proteínas presentes na alimentação, as bactérias intestinais também participam desse processo e produzem diversas substâncias e entre elas a amônia. Até aqui não existe nenhum problema. A produção de amônia faz parte da fisiologia normal. Depois de ser produzida, essa amônia ela atravessa a parede intestinal e ela entra na circulação porta, seguindo diretamente para o fígado. Em animais saudáveis, ela praticamente nunca chega em grandes quantidades na circulação sistêmica, porque os hepatócitos funcionam como um verdadeiro filtro metabólico. Assim que essa substância chega no fígado, ela é capturada pelas células hepáticas e é convertida em ureia, através do ciclo da ureia. A ureia deixa de representar um risco para o organismo e passa a ser eliminada de maneira segura pelos rins. Se esse mecanismo ainda não ficou totalmente claro para você, vale a pena assistir o vídeo anterior da série, porque foi nele que construímos toda essa base. Agora imagine o que acontece quando esse sangue simplesmente deixa de passar pelo fígado. Foi exatamente isso que vimos quando acontece o shunt portosistêmico. Como existe um desvio vascular, parte da circulação portal contorna completamente o fígado. E isso significa que a amônia continua sendo produzida normalmente. E ela continua sendo absorvida pelo intestino, mas ela deixa de encontrar os hepatócitos que são responsáveis pela sua metabolização. O resultado é um aumento progressivo da concentração de amônia na circulação sistêmica. E é nesse momento que o problema muda completamente de órgão. A amônia ela circula pelo organismo inteiro e ela consegue atravessar a barreira hematoencefálica, alcançando os tecidos do sistema nervoso. Quando ela chega ao cérebro, os astrócitos tentam proteger os neurônios dessa substância tóxica. Para isso, essas células utilizam uma enzima chamada glutamina sintetase, que combina a amônia com o glutamato e produz a glutamina. Inicialmente, essa estratégia funciona como um mecanismo de defesa. O problema é que a glutamina possui um comportamento osmótico importante. Quanto maior a sua concentração dentro dos astrócitos, maior também passa a ser a entrada de água no interior dessas células. Pouco a pouco, os astrócitos começam a aumentar o seu volume. E esse edema altera o funcionamento normal do tecido nervoso e compromete a comunicação entre os neurônios. Ao mesmo tempo, a própria amônia interfere diretamente no sistema de neurotransmissão cerebral. Ela modifica o metabolismo energético dos neurônios, ela altera o equilíbrio entre os neurotransmissores excitatórios e inibitórios e reduz a capacidade normal do cérebro na sua atividade. E é por isso que os sinais clínicos costumam aparecer de forma progressiva. No início, muitos animais eles apresentam mudanças discretas de comportamento. Eles ficam mais apáticos, menos responsivos, eles demonstram dificuldade para interagir com o ambiente. Com o aumento da concentração da amônia,
surgem os sinais neurológicos mais evidentes, como a desorientação, a andar sem direção, a pressão contra a parede, contra os objetos, a ataxia, cegueira, episódios de convulsão. Nos casos mais graves, o paciente pode evoluir para um estupor ou um coma. Talvez você já esteja pensando que esses sinais apareçam o tempo todo, mas existe um detalhe que costuma aparecer bastante nas provas. Muitos animais pioram logo após as refeições ricas em proteínas, e isso faz todo sentido. Quanto maior a quantidade de proteína disponível para a digestão, maior tende a ser a produção intestinal de amônio. Se o fígado não consegue metabolizar essa carga adicional, a concentração sanguínea aumenta ainda mais, favorecendo as novas manifestações neurológicas. O mesmo pode acontecer durante episódios de hemorragia gastrointestinal. Quando existe um sangramento para o interior do trato digestório, aquele sangue passa a funcionar como uma grande fonte de proteínas para as bactérias do intestino. E o resultado é exatamente o mesmo: o aumento da produção de amônia, o agravamento da encefalopatia hepática. Percebe que, como agora, os sinais clínicos deixam de parecer aleatórios. Eles não surgem porque o cérebro ficou doente primeiro. Eles aparecem porque o fígado deixou de desempenhar o seu papel na função metabólica, o que permite que uma substância tóxica alcance o sistema nervoso central. Essa é a lógica que muitos professores avaliam durante a prova. Eles não querem apenas saber se você decorou o que é encefalopatia hepática e que ela provoca os sinais neurológicos. Eles querem entender se você consegue construir essa sequência fisiopatológica. Agora, imagine o seguinte caso: um filhote de pequeno porte apresenta episódios recorrentes de desorientação, pressão contra a parede, que é o head pressing, e convulsões, principalmente depois das refeições. Os exames laboratoriais mostram um aumento de ácidos biliares séricos e na ultrassonografia sugere o shunt porto sistêmico. Qual mecanismo fisiopatológico explica esse aparecimento dos sinais neurológicos? Se o seu raciocínio caminhou para o acúmulo de amônia na circulação, passagem dessas substâncias para o cérebro e formação de glutamina dentro dos astrócitos, desenvolvendo um edema cerebral, você construiu exatamente a sequência esperada. Essa resposta não depende de decorar listas de sinais clínicos, ela depende de compreender como a fisiologia normal foi interrompida. Se esse vídeo te ajudou a conectar esses mecanismos, já deixa seu gostei, porque isso faz com que esse material alcance outros estudantes de medicina veterinária, que também querem aprender a fisiopatologia de forma lógica, sem depender apenas da memorização. Se você quiser revisar os conteúdos antes das provas, eu deixei no primeiro comentário fixado aqui o link dos meus materiais de estudos organizados para conectar fisiologia, fisiopatologia, raciocínio clínico de uma forma muito mais rápida. E no próximo vídeo nós vamos continuar dentro da hepatologia, mas agora olhando para um outro mecanismo completamente diferente. Você vai entender porque alguns animais desenvolvem a icterícia, como a bilirrubina se acumula no organismo, e por que diferenciar icterícia pré-hepática, hepática e pós-hepática costuma ser uma das maiores dificuldades de nós estudantes. Então se inscreve no canal, ativa o sininho para acompanhar a sequência completa, porque cada vídeo foi construído para servir de base para o próximo e transformarmos os assuntos que parecem difíceis em uma lógica com um real sentido.